Sou só um fazendeiro pobre. Era isso que eu sempre dizia sobre mim mesmo, especialmente quando olhava para as terras secas da minha propriedade em Minas Gerais. Até que o poço seco me revelou um segredo que mudou absolutamente tudo na minha vida. Meu nome é Carla, tenho 34 anos, e durante toda a minha existência acreditei que estava destinada a viver com dificuldades, lutando contra a seca e a pobreza que assolavam nossa região há gerações. Herdei essa pequena fazenda do meu avô quando ele faleceu, há 5 anos. Eram apenas 15 hectares de terra árida nos arredores de Montes Claros, onde a chuva era sempre escassa e o solo parecia rejeitado qualquer tentativa de cultivo próspero. Eu vivia sozinha ali, tentando criar algumas cabeças de gado e plantar milho e feijão, mas a realidade era dura. Mal conseguia pagar as contas básicas e muitas vezes me via obrigada a pedir emprestado dinheiro para vizinhos ou buscar trabalhos temporários na cidade. Os outros fazendeiros da região sempre me olhavam com uma mistura de pena e condescendência. Joaquim Santos, dono da propriedade vizinha que se estendia por centenas de hectares, constantemente fazia comentários sobre como eu deveria vender minha terra e procurar um trabalho mais apropriado para uma mulher na cidade. Ele oferecia quantias irrisórias pela propriedade, sempre alegando que estava fazendo um favor, já que a terra não valia praticamente nada. Durante anos, eu realmente acreditei nisso. Acreditei que era apenas uma fazendeira pobre, sem perspectiva, destinada a ver minha herança familiar se deteriorar lentamente. As secas consecutivas dos últimos anos só reforçavam essa percepção. O poço que meu avô havia cavado décadas atrás secou completamente no ano passado, e isso parecia o último golpe em qualquer esperança que eu ainda pudesse ter. Foi em uma manhã de setembro, quando o calor já era sufocante às 7 da manhã, que tomei uma decisão desesperada. Olhei para aquele poço seco e pensei que talvez fosse hora de cavar mais fundo, tentar encontrar um novo veio d'água. Não tinha dinheiro para contratar uma empresa especializada, então decidi que eu mesma faria o trabalho. Peguei emprestado um equipamento básico de escavação com um primo que trabalhava na construção civil e comecei a cavar. Durante 3 dias, sob o sol escaldante, cavei terra seca e pedras. Joaquim Santos parou algumas vezes na estrada, apenas para observar meu trabalho e fazer comentários sarcásticos sobre como eu estava perdendo tempo e energia. Outros vizinhos também pararam para assistir aquela cena que consideravam patética. Uma mulher sozinha, suando debaixo do sol, cavando um buraco cada vez mais fundo em busca de água que provavelmente não existia. No terceiro dia, quando eu já estava prestes a desistir, minha pá bateu em algo que não era terra nem pedra. Era algo metálico. Inicialmente pensei que fosse um cano antigo ou algum entulho que meu avô havia enterrado anos antes. Mas quando consegui escavar ao redor daquele objeto, descobri que se tratava de uma pequena caixa de metal, ainda em bom estado de conservação apesar dos anos enterrada. Minhas mãos tremiam quando abri aquela caixa ali mesmo, no fundo do poço. Dentro dela, cuidadosamente embrulhados em tecido encerado, estavam documentos antigos. Não eram apenas papéis comuns. Eram escrituras, certidões e contratos que datavam do início do século passado. Meu coração disparou quando comecei a ler os documentos e entender o que eles significavam. As escrituras mostravam que minha família não possuía apenas aqueles 15 hectares que eu conhecia. Na verdade, éramos proprietários legítimos de uma extensão de terra muito maior, incluindo parte significativa do que hoje eram as propriedades mais valiosas da região. A fazenda de Joaquim Santos, com suas pastagens verdes e gado de primeira qualidade, estava construída sobre terras que legalmente pertenciam à minha família há gerações. Havia também documentos que revelavam a existência de direitos minerais sobre toda aquela área. Meu bisavô havia registrado esses direitos no início dos anos 1900, quando a legislação sobre mineração no Brasil ainda estava se estabelecendo. Segundo os papéis, qualquer exploração mineral naquelas terras deveria gerar royalties para os herdeiros legítimos, ou seja, para mim. Sentada no fundo daquele poço, segurando documentos que pareciam saídos de um filme, eu mal conseguia processar a magnitude daquela descoberta. Durante toda a minha vida, eu havia me considerado pobre, sem perspectivas, vivendo de favor em uma terra que mal produzia o suficiente para minha subsistência. E agora descobria que era, na verdade, proprietária de direitos que valiam uma fortuna. O mais impressionante era perceber como essa informação havia se perdido ao longo das gerações.
Meu avô provavelmente sabia de algo, porque não era coincidência ele ter escondido aqueles documentos justamente no poço. Mas por algum motivo, ele nunca me contou sobre isso antes de morrer. Talvez achasse que eu era jovem demais, ou talvez estivesse esperando o momento certo que nunca chegou. Rapidinho, antes de eu continuar. Nosso canal tem uma meta importante de inscritos, e talvez seja você quem vai ajudar a gente a chegar lá hoje. Clica em inscrever-se e vem comigo na construção desse espaço. Nos dias seguintes à descoberta, mantive absoluto sigilo sobre o que havia encontrado. Levei os documentos para minha casa e passei horas estudando cada papel, tentando entender completamente o que eles significavam. Pesquisei na internet sobre direitos minerais, escrituras antigas e legislação fundiária, descobrindo que meus documentos eram não apenas autênticos, mas extremamente valiosos do ponto de vista legal. O primeiro passo que tomei foi procurar um advogado especialista em direito fundiário em Belo Horizonte. Não queria usar nenhum profissional da região porque sabia que as notícias se espalham rapidamente em cidades pequenas, e eu precisava de tempo para entender minha situação antes que outros soubessem. Marquei uma consulta com o Dr. Ricardo Menezes, que tinha excelente reputação na área. Quando mostrei os documentos para o Dr. Ricardo, a expressão em seu rosto mudou completamente. Ele examinou cada papel com lupa, verificou assinaturas, carimbos e datas. Após 2 horas de análise minuciosa, ele me disse algo que mudou minha percepção para sempre. Aqueles documentos comprovavam que eu era proprietária de aproximadamente 800 hectares na região, incluindo várias propriedades que hoje eram consideradas das mais valiosas de Montes Claros. Mais impressionante ainda era a questão dos direitos minerais. O advogado explicou que, segundo a legislação da época em que meu bisavô registrou esses direitos, eu tinha participação legal em qualquer atividade de mineração na região. E havia uma informação que ele descobriu que me deixou ainda mais chocada. Uma grande empresa de mineração tinha solicitado licenças para a exploração de minério de ferro exatamente na área coberta pelos meus direitos. Dr. Ricardo me explicou que essa empresa já havia investido milhões em estudos geológicos e preparativos para a exploração, e que os royalties que me caberiam poderiam chegar a valores astronômicos. Estávamos falando de uma renda mensal que poderia facilmente ultrapassar R$100 mil, dependendo da escala da operação que estava sendo planejada. Enquanto isso, minha vida cotidiana na fazenda continuava exatamente igual. Joaquim Santos continuava fazendo suas visitas não convidadas, sempre com aquele ar de superioridade, oferecendo comprar minha terra por valores ridículos. Na semana seguinte à minha consulta com o advogado, ele apareceu novamente com uma proposta que considerava generosa: R$50 mil por toda a propriedade. Durante nossa conversa, ele mencionou casualmente algo que fez meu sangue ferver. Ele sabia sobre a empresa de mineração. Comentou que havia ouvido rumores sobre possíveis explorações na região e que, se isso se confirmasse, as terras dele valorizariam muito. O cinismo em sua voz era evidente quando disse que eu deveria aceitar a oferta dele rapidamente, antes que os estudos geológicos comprovem que sua terra não tem valor nenhum mesmo. O que Joaquim não sabia é que eu já tinha conhecimento não apenas dos estudos, mas dos meus direitos sobre eles. Enquanto ele falava sobre como minha terra era improdutiva e sem futuro, eu sabia que estava sentada sobre uma das áreas mais valiosas da região. A ironia da situação era quase cômica. O homem que há anos me tratava como uma fazendeira fracassada estava tentando comprar terras que valiam dezenas de milhões de reais por uma fração insignificante do valor real. Durante aqueles dias, tive que exercitar um autocontrole imenso para não revelar o que sabia. Continuei vivendo como sempre vivi, cuidando do pouco gado que tinha, plantando minha pequena horta, fingindo que estava preocupada com as contas do mês. Mas internamente, eu estava processando uma mudança de vida tão radical que às vezes mal conseguia acreditar que fosse real. O doutor Ricardo havia iniciado todos os procedimentos legais necessários. Estávamos preparando a documentação para oficializar minha propriedade sobre as terras e, principalmente, estabelecer meus direitos sobre os royalties de mineração. Ele me alertou que o processo poderia ser complicado, porque várias pessoas e empresas teriam interesse em contestar meus direitos, mas a documentação que eu possuía era sólida e praticamente incontestável. Uma das descobertas mais interessantes do advogado foi que meu bisavô havia sido extremamente visionário para sua época. Ele não apenas registrou os direitos minerais quando poucos fazendeiros pensavam nisso,
mas também havia feito todos os registros em cartórios oficiais, pagado todos os impostos devidos e mantido a documentação em ordem perfeita. Era como se ele soubesse que, um dia no futuro, aquelas terras seriam extremamente valiosas. A empresa de mineração já havia começado a fazer contatos preliminares com proprietários da região, oferecendo contratos de arrendamento por valores significativos. Joaquim Santos havia mencionado orgulhosamente que já tinha um pré-acordo assinado que lhe garantiria uma renda mensal substancial. O que ele não imaginava é que grande parte dessa renda, na verdade, me pertencia por direito. Enquanto aguardava os trâmites legais, passei a observar a região com olhos completamente diferentes. Cada hectare de terra que eu via tinha um novo significado. As propriedades que sempre admirei de longe, pensando que jamais poderia ter algo assim, na verdade eram minhas por direito. As pastagens verdes, o gado de raça, as plantações prósperas que via nas fazendas vizinhas estavam em terras que legalmente me pertenciam. A sensação era surreal. Durante décadas, eu havia vivido com a sensação de ser uma intrusa na região, como se não pertencesse àquele lugar, como se fosse apenas uma fazendeira pobre tentando sobreviver em condições adversas. E agora descobria que, na verdade, eu era uma das maiores proprietárias de terra da região, com direitos que datavam de mais de 100 anos. Dr. Ricardo me aconselhou a manter sigilo absoluto até que todos os documentos estivessem oficializados e registrados. Ele explicou que pessoas como Joaquim Santos poderiam tentar criar obstáculos legais se soubessem antecipadamente sobre meus direitos. Era uma estratégia inteligente. Deixar que todos continuassem subestimando a fazendeira pobre até o momento certo de revelar a verdade. Antes de continuar minha história, posso te pedir uma coisa. Estamos com uma meta de inscritos, e talvez você possa fazer parte disso agora. Clica em inscrever-se e entra nessa jornada comigo. O momento da verdade chegou 3 meses depois, quando o Dr. Ricardo me ligou para confirmar que toda a documentação havia sido oficializada. Meus direitos estavam registrados, reconhecidos e protegidos legalmente. Eu era, oficialmente, proprietária de 800 hectares na região e detentora de direitos minerais sobre uma área ainda maior. A empresa de mineração já havia sido notificada sobre meus direitos e teria que negociar diretamente comigo. Naquela mesma semana, aconteceu algo que transformou completamente a dinâmica da região. A empresa de mineração organizou uma reunião pública no Centro Comunitário de Montes Claros para apresentar oficialmente o projeto de exploração. Todos os proprietários rurais da área foram convocados para discutir contratos e royalties. Eu recebi o convite como qualquer outro fazendeiro da região. A reunião estava marcada para uma quinta-feira à noite, e praticamente todos os fazendeiros importantes da área compareceram. Joaquim Santos estava lá, obviamente, vestindo seu melhor terno e exibindo aquela postura arrogante que eu conhecia tão bem. Outros grandes proprietários também estavam presentes, todos ansiosos para discutir os valores que receberiam pelos direitos de exploração em suas terras. Quando cheguei à reunião, vestindo uma roupa simples como sempre, pude sentir os olhares de curiosidade e até mesmo de desprezo de algumas pessoas. Joaquim Santos fez questão de comentar alto o suficiente para que outros ouvissem. Não sei por que a Carla está aqui. Ela tem o quê? 15 hectares de terra seca. Provavelmente nem vai ser afetada pela mineração. O representante da empresa, um engenheiro chamado Fernando Costa, começou sua apresentação explicando o projeto e mostrando mapas detalhados da área que seria explorada. À medida que ele apontava diferentes seções do mapa, eu reconhecia exatamente quais terras estavam sendo mostradas. Grande parte da área de maior interesse para a mineração estava dentro dos meus direitos. Fernando explicou que a empresa pagaria royalties baseados na extensão das propriedades e na qualidade do minério encontrado em cada área. Os valores mencionados eram impressionantes. Propriedades de 100 hectares na zona de maior interesse poderiam gerar royalties de 30 a 50 mil reais mensais. Quando ele mencionou que algumas áreas específicas poderiam render até 200 mil reais mensais, a agitação na sala foi palpável. Foi então que Fernando começou a listar os nomes dos proprietários que seriam diretamente beneficiados pelo projeto. Joaquim Santos sorria com satisfação quando seu nome foi mencionado como proprietário de 150 hectares na área de interesse. Outros fazendeiros também foram citados, cada um calculando mentalmente quantos milhares de reais receberiam mensalmente. Mas então algo inesperado aconteceu.
Fernando parou na apresentação e disse que precisava esclarecer uma questão importante que havia surgido durante a análise dos direitos de propriedade da região. Ele explicou que durante a pesquisa cartorária, descobriram documentos antigos que alteravam significativamente o mapa de propriedades que estavam usando. A sala ficou em silêncio total quando Fernando disse: "Descobrimos que existe uma proprietária na região que possui direitos históricos sobre uma extensão muito maior de terra do que inicialmente mapeamos. Esses direitos incluem não apenas a propriedade territorial, mas também direitos minerais específicos que datam do início do século passado." Joaquim Santos franziu a testa, claramente incomodado com a informação. Outros fazendeiros começaram a murmurar entre si, preocupados que seus próprios direitos pudessem estar sendo questionados. O ambiente na sala ficou tenso, com todos querendo saber de quem se tratava. Fernando continuou: "A proprietária em questão é a senhora Carla Santos, aqui presente. Segundo a documentação que analisamos, ela possui direitos legítimos sobre aproximadamente 800 hectares na região, incluindo áreas que abrangem várias propriedades que considerávamos de outros donos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as cabeças se viraram para me olhar. Joaquim Santos tinha uma expressão de absoluta incredulidade no rosto. Outros fazendeiros me olhavam como se estivessem vendo um fantasma. A fazendeira pobre, que eles conheciam, havia se transformado, de uma hora para outra, na maior proprietária da região. Fernando pediu para que eu me dirigisse à frente da sala para discutir os detalhes dos contratos. Enquanto caminhava entre as cadeiras, eu podia sentir o choque e a confusão emanando de cada pessoa presente. Joaquim Santos tentou se levantar para protestar, mas Fernando o interrompeu, explicando que toda a documentação havia sido verificada por advogados especializados e cartórios oficiais. O engenheiro então revelou números que deixaram todos boquiabertos. Meus direitos sobre a área de maior interesse mineral me garantiriam royalties de aproximadamente R$ 180 mil mensais, uma vez que a exploração começasse. Além disso, eu teria direito a uma compensação retroativa pelos estudos e preparativos já realizados na minha propriedade sem minha autorização prévia. Mas o momento mais impactante veio quando Fernando mostrou o mapa atualizado com as propriedades reais. Grande parte da fazenda de Joaquim Santos, incluindo suas melhores pastagens e a área onde ele mantinha seu gado de elite, estava dentro dos limites da minha propriedade histórica. O homem que há anos me oferecia quantias irrisórias pela minha terra descobriu que estava, na verdade, ocupando terras que legalmente eram minhas. A expressão no rosto de Joaquim mudou de incredulidade para puro pânico quando Fernando explicou que todos os ocupantes de terras com títulos questionáveis teriam que renegociar seus direitos comigo. Décadas de arrogância e condescendência se transformaram em desespero quando ele percebeu que sua posição privilegiada na região havia desabado em questão de minutos. Outros fazendeiros que sempre me trataram como uma vizinha pobre e irrelevante, agora me olhavam com uma mistura de respeito forçado e preocupação genuína. Todos queriam saber quais seriam os próximos passos e como isso afetaria suas próprias operações. A dinâmica de poder na região havia sido completamente invertida. Se essa injustiça te revolta, se inscreve para apoiar histórias como essa. Estamos quase chegando na nossa meta. Depois da reunião, minha vida mudou radicalmente da noite para o dia. Nos dias seguintes, meu telefone não parava de tocar. Eram vizinhos que antes mal cumprimentavam tentando marcar reuniões comigo, empresários da região oferecendo parcerias, e até mesmo jornalistas locais querendo entrevistar a fazendeira que descobriu ser milionária. Joaquim Santos foi um dos primeiros a aparecer na minha porta. Mas desta vez não foi com aquela postura arrogante de sempre. Ele chegou visivelmente nervoso, pedindo para conversar sobre uma solução amigável para a situação das terras que ele ocupava. A ironia era gritante. O mesmo homem que sempre me tratou como se fosse inferior, agora estava na minha varanda, praticamente implorando para renegociar contratos. Durante nossa conversa, ele tentou explicar como havia adquirido aquelas terras de boa-fé décadas atrás, sem saber que havia questões de propriedade não resolvidas. Propôs pagar uma quantia pela regularização, oferecendo valores que, embora fossem significativos, representavam apenas uma fração do que aquelas terras realmente valiam. Eu o ouvi pacientemente, lembrando de todas as vezes que ele havia me humilhado com ofertas ridículas. Dr. Ricardo me aconselhou a agir com prudência e generosidade,
mas dentro dos limites da justiça. Elaboramos um plano que permitiria a Joaquim e outros ocupantes de boa-fé permanecerem nas terras, mediante pagamento de arrendamentos justos baseados no valor real das propriedades. Para Joaquim especificamente, isso significaria pagar cerca de R$ 15.000 mensais pelo arrendamento das 120 hectares que ele utilizava. Paralelamente, a empresa de mineração acelerou as negociações comigo. Fernando Costa voltou com uma proposta oficial que incluía não apenas os royalties mensais de R$ 180.000, mas também um pagamento inicial de R$ 2 milhões pela licença de exploração. Além disso, a empresa se comprometeu a investir em infraestrutura para toda a região, incluindo melhoria das estradas e construção de um centro de saúde. O mais interessante é que descobri que meu bisavô havia sido ainda mais visionário do que imaginávamos inicialmente. Entre os documentos encontrados no poço, havia um testamento específico que estabelecia condições para o uso da herança. Ele determinava que parte dos recursos gerados pelas terras deveria ser investida em educação e desenvolvimento da comunidade local. Seguindo essa orientação, criei um fundo de desenvolvimento regional que destinaria 20% dos meus royalties para bolsas de estudo, melhorias em escolas rurais e programas de capacitação para jovens da região. A notícia dessa iniciativa mudou completamente como a comunidade me via. De repente, eu não era apenas a fazendeira que ficou rica, mas alguém que estava genuinamente comprometida com o progresso de todos. A transformação física da minha propriedade também começou rapidamente. Com os recursos iniciais da empresa de mineração, contratei engenheiros para perfurar novos poços artesianos, não apenas na minha terra original, mas em pontos estratégicos que beneficiariam toda a vizinhança. A escassez de água, que sempre foi um problema na região, começou a se tornar coisa do passado. Investi também em infraestrutura agrícola moderna. Instalei sistemas de irrigação eficientes, construí estábulos adequados e adquiri equipamentos que transformaram minha pequena operação em uma fazenda modelo. O que antes eram 15 hectares de terra seca se tornou uma propriedade próspera que servia de exemplo para toda a região. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido na minha autoestima e na forma como me relacionava com os outros. Durante anos, eu havia internalizado a percepção de que era apenas uma fazendeira pobre, sem muito a contribuir. Agora, descobrir que carregava um legado familiar tão rico e uma responsabilidade tão grande me deu uma perspectiva completamente nova sobre meu lugar no mundo. A empresa de mineração iniciou as operações 6 meses depois da nossa reunião inicial. Ver as máquinas trabalhando nas minhas terras, sabendo que cada tonelada de minério extraída me garantia uma participação justa, era uma sensação surreal. O projeto empregou mais de 200 pessoas da região, muitas delas jovens que antes tinham que migrar para as grandes cidades em busca de oportunidades. Joaquim Santos, curiosamente, se tornou um dos meus parceiros mais colaborativos. Depois do choque inicial, ele reconheceu que a nova situação, na verdade, beneficiava toda a região. Suas terras arrendadas se tornaram mais valiosas. Ele tinha acesso à infraestrutura que eu estava desenvolvendo, e os investimentos regionais aumentaram o valor de todos os seus outros negócios. A história se espalhou por Minas Gerais e chegou até mesmo à mídia nacional. Jornalistas vinham de Belo Horizonte e São Paulo para documentar a descoberta que mudou uma região. Mas eu sempre fazia questão de enfatizar que o mais importante não era minha riqueza pessoal, mas o potencial de desenvolvimento que isso trazia para toda a comunidade. O fundo educacional que criei já havia aprovado 40 bolsas de estudo para jovens da região cursarem universidades. 3 escolas rurais receberam reformas completas e equipamentos modernos. Estabeleci também um programa de capacitação técnica em parceria com o Senai, oferecendo cursos gratuitos em áreas relacionadas à mineração e agronegócios. Minha casa simples foi reformada, mas mantive o estilo rústico que sempre caracterizou a propriedade. Ampliei a construção para incluir um escritório onde coordeno os projetos sociais e um centro de reuniões onde recebo parceiros e investidores interessados em desenvolver projetos na região. Mas o mais importante é que mantive o poço que mudou minha vida como um símbolo da descoberta que transformou tudo. A virada está chegando. Se você quer ver mais histórias de superação como essa, se inscreve no canal agora. 2 anos depois da descoberta no poço, minha vida se estabilizou em uma nova realidade, que ainda às vezes me parece um sonho. Os royalties mensais de R$ 180.000 transformaram não apenas minha situação financeira,
mas toda a dinâmica econômica da região. O que começou como uma busca desesperada por água se tornou a descoberta que revolucionou Montes Claros e comunidades vizinhas. O projeto de mineração superou todas as expectativas iniciais. As reservas de minério encontradas eram ainda mais abundantes do que os estudos preliminares haviam indicado, o que aumentou meus royalties para cerca de R$ 220 mil mensais. Mais importante ainda, a operação se tornou um modelo de mineração sustentável no Brasil, gerando emprego para mais de 350 pessoas da região e atraindo outros investimentos para a área. O Fundo de Desenvolvimento Regional que criei cresceu exponentially. Com investimentos de quase R$ 500 mil anuais, conseguimos transformar a educação local. Construímos uma escola técnica moderna que oferece cursos em mineração, agronegócios e tecnologia da informação. Mais de 200 jovens já se beneficiaram dos programas de bolsas de estudo, e muitos voltaram para a região como profissionais qualificados. Joaquim Santos se tornou, surpreendentemente, um dos meus maiores aliados. Depois de aceitar a nova realidade, ele investiu os recursos do arrendamento na modernização de suas operações, e hoje administra uma das fazendas de gado mais tecnificadas de Minas Gerais. Nossa relação evoluiu de antagonismo para uma parceria respeitosa e mutuamente benéfica. A mudança mais significativa, porém, aconteceu na mentalidade regional. A área que sempre foi vista como atrasada e sem perspectivas agora é considerada uma das regiões de maior potencial de crescimento no interior de Minas Gerais. Empresas de logística, tecnologia e serviços se instalaram aqui, criando uma diversificação econômica que beneficia milhares de famílias. Pessoalmente, aprendi lições sobre resiliência que carrego comigo todos os dias. Durante anos, permiti que a percepção dos outros sobre minha situação financeira definisse minha autoestima. Hoje entendo que o valor de uma pessoa nunca pode ser medido pela quantidade de terra que possui ou pelo saldo em sua conta bancária. O que realmente importa é a capacidade de transformar adversidades em oportunidades e usar recursos para gerar impacto positivo. O poço que mudou minha vida se tornou um símbolo na região. Transformei a área ao seu redor em um pequeno memorial que conta a história da nossa transformação. Estudantes das escolas locais visitam regularmente para aprender sobre perseverança e sobre como conhecer nossa própria história pode revelar potenciais inesperados. Estabeleci também um programa de microcrédito para pequenos produtores rurais da região. Com recursos do fundo, oferecemos empréstimos a juros baixíssimos para agricultores familiares investirem em equipamentos e sementes de qualidade. Em 2 anos, 150 famílias ampliaram significativamente sua produção agrícola, muitas delas triplicando sua renda anual. A infraestrutura hídrica que desenvolvemos beneficia hoje mais de 30 propriedades vizinhas. Os poços artesianos que perfurei garantem água de qualidade mesmo durante os períodos mais secos. Implementamos também sistemas de captação de água da chuva e técnicas de irrigação sustentável que transformaram a agricultura regional. Minha rotina agora inclui reuniões com prefeitos, deputados e empresários que buscam replicar nosso modelo de desenvolvimento em outras regiões. Participei de conferências em Brasília e São Paulo, falando sobre desenvolvimento rural sustentável e responsabilidade social empresarial. É surreal pensar que a fazendeira que se considerava pobre agora é consultada sobre políticas públicas. Mas o momento que mais me emociona aconteceu no mês passado, quando Marina, uma jovem de 19 anos que recebeu bolsa de estudo através do nosso programa, se formou em engenharia ambiental pela UFMG e voltou para trabalhar na empresa de mineração. Ela é filha de um pequeno agricultor da região e representa exatamente o tipo de transformação geracional que sempre sonhei promover. O legado do meu bisavô, que durante décadas permaneceu enterrado, agora se manifesta através de cada jovem que consegue estudar, cada família que melhora sua renda, cada projeto que transforma nossa realidade. Descobri que herdar não é apenas receber bens materiais, mas também assumir a responsabilidade de multiplicar oportunidades para outros. Hoje, quando olho para os 800 hectares que administro, não vejo apenas propriedades ou fontes de renda. Vejo potencial humano sendo desenvolvido, comunidades prosperando e um futuro sendo construído sobre bases sólidas de educação e oportunidade. A descoberta no poço me ensinou que às vezes nossa maior riqueza está exatamente onde menos esperamos encontrá-la.
A empresa de mineração renovou nosso contrato por mais 20 anos, garantindo continuidade dos investimentos regionais. Estamos planejando a construção de um centro universitário técnico que oferecerá cursos superiores em parceria com universidades federais. O objetivo é que os jovens da região não precisem mais migrar para as grandes cidades para ter acesso ao ensino superior de qualidade. Joaquim Santos me procurou recentemente com uma proposta interessante. Ele quer criar um programa de intercâmbio entre fazendeiros da nossa região e produtores rurais de outros estados, compartilhando técnicas sustentáveis e modelos de desenvolvimento. É impressionante ver como uma descoberta pode transformar não apenas situações individuais, mas mentalidades inteiras. O poço que um dia representou escassez, hoje simboliza a abundância. Não apenas de recursos materiais, mas de oportunidades, sonhos realizados e potencial humano florescendo. Aprendi que ser rica não significa acumular riqueza, mas sim criar condições para que outros também prosperem. E essa é uma lição que pretendo carregar e multiplicar por toda a minha vida. Se minha história te inspirou, compartilha e se inscreve para mais depoimentos reais. Obrigada por ter me ouvido até o final.